E aí, turma, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos então para nossa aula de matemática? Vamos lá então, turma. Então, para nós fazermos as nossas atividades de matemática, eu vou pedir para que vocês peguem o livro grande azul de vocês, que é o livro que a gente vai usar agora na nossa aula, tá? Então, o livro grande azul. Peguem aí o livro de vocês e vamos ver em qual página nós vamos abrir. Nós vamos abrir lá na página 65, o 6 e o 5. Abram lá na página 65 para nós começarmos as nossas atividades, certo? Então, galera, lá na página 65, nós temos uma atividade que nós vamos quantificar, tá? Então, nós vamos inicialmente, todos os alunos vão completar com o número de imagens em cada quadro, tá? Depois devem ler sem errar nem travar a língua. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos contar o número de objetos que nós temos em cada retângulo. Por exemplo, o professor está mostrando aqui, ó. No primeiro retângulo nós temos quantos queijos? Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Qual o número que eu vou colocar aqui do ladinho? O número 4, que nem o professor colocou aqui. Vamos contar quantas setas nós temos? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Que número eu vou colocar aqui no espacinho branco? O número 7. Isso aí. Agora vamos ver quantos circos. Ó, nós temos imagens de circo aqui, ó. Vamos contar quantos circos nós temos. Um, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco. Que número nós vamos colocar aqui? Isso aí, o número 5. Vamos ver quantos tronos. O trono do rei, né? Parece o trono de um rei. Vamos ver. Um, dois, três. Então, aqui do ladinho, coloquem o número 3. Agora vamos ver quantas notas de dinheiro nós temos aqui. Contem com o professor, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 9 notas. Então, aqui do ladinho, no espacinho branco, aqui, ó, coloquem o número 9. E vamos ver por último quantos selos nós temos? Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós temos 6 selos. Então, aqui do ladinho, coloquem o número 6. Completaram tudo? Depois que completaram, nós vamos contar, nós vamos ler os números bem ligeiro e não pode errar, certo? Então vamos lá, ó. 4, 7, 5, 3, 9, 6. Será que vocês vão conseguir aí? Então tentem. E vamos lá de novo. 4, 7, 5, 3, 9 e 6. Então tentem aí e façam sem errar, certo? Então tá, galera. Agora nós vamos para a próxima página, que é a página 66. Esta daqui, ó. Na página 66, nós vamos trabalhar os números e medidas, tá? Nós sabemos que os números e medidas, lá há muitos anos atrás, quando elas foram criadas, quando as medidas foram criadas, eles usavam o nosso corpo para medir, porque naquela época não se existia as fitas métricas ou as trenas, né? Esses objetos que a gente utiliza hoje em dia para medir, né? Então eles utilizavam o corpo. Então agora nós vamos conhecer
alguns modos, algumas formas que eles utilizavam o corpo para medir, tá? Então, para iniciar, o professor quer que vocês coloquem o dedinho lá na letra A. Lá em cima, ó, na seta azul. Estão vendo? Então, ali nós estamos vendo a imagem de duas árvores e um menino, né? Vamos ver então o que pede. Quantos passos de Rui há na distância entre as duas árvores? Então ali está nos perguntando quantos passos Rui deu de uma árvore até a outra, tá? O professor colocou os números ali, ó, para ajudar, tá? Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Viu que a gente contou o passo que Rui está dando ainda, né? Então, Rui deu 5 passos. Então, aqui do ladinho da seta azul, vocês colocam o número 5, certo? Agora vamos lá embaixo, na letrinha B, na seta amarela. O comprimento da mesa tem quantos palmos de Miriam? Vocês sabem o que é palmos? Sabem? A medida, gente, quando fala-se em medidas de palmo, né? Isso significa que aquele objeto foi medido com a mão, utilizando de uma ponta até a outra da nossa mão, certo? Então vamos contar ali quantos palmos tem o comprimento da mesa? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palmos. Então, aqui do ladinho da seta amarela, coloque o número 7. E agora vamos lá embaixo na letra C, conhecer mais uma forma de medida utilizando o nosso corpo. Quantos pés de Laura há na distância entre os dois vasos? Então aqui vocês percebem que não é a mesma coisa que passos. Passos é a mesma forma de quando nós estamos caminhando, que a gente dá um passo após o outro, né? Os nossos pés eles não ficam juntinhos quando a gente dá um passo, né? Quando a gente está caminhando, eles têm uma distância. Agora lá embaixo na letra C, está perguntando quantos pés de Laura. Então isso significa que Laura foi colocando um pezinho na frente do outro para medir a distância entre os dois vasos. O professor também colocou os números ali embaixo para nos ajudar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pés, então. Então ali na setinha verde, coloquem o número 8. Então antes de nós irmos para a próxima página, eu quero só retomar com vocês os 3 exemplos de medida que os nossos amigos do livro nos mostraram agora. O primeiro foi utilizando os passos, né? Que foi o exemplo que o Rui nos deu. O segundo, a Miriam nos mostrou que a gente pode medir os objetos utilizando o palmo. E lá embaixo, a Laura nos mostrou que a gente pode medir também utilizando os nossos pés, colocando um bem do ladinho do outro. Certo, galera? Agora, podem passar para a próxima página, a página 67, o 6 e o 7. Gente, aqui nós vamos continuar trabalhando com os sistemas de medida, mas agora não é medida de comprimento. Nós não vamos medir nenhum objeto. Agora nós vamos trabalhar com a medida do tempo. E eu quero ver se alguém sabe algum objeto que a gente utiliza para medir o tempo. Alguém sabe me dizer? Eu vou dizer um para vocês então. É o relógio. Se alguém pensou ou disse relógio aí, acertou. O relógio é um instrumento muito conhecido, é um objeto que a gente usa basicamente para medir o tempo, né? Que todas as casas, todos nós utilizamos o relógio hoje em dia, né? Mas a gente sabe que existem outros objetos, outras formas de medir o tempo, mas que eu vou mostrar para vocês mais à frente.
Hoje nós vamos trabalhar com o relógio, tá? Então, aqui, o primeiro relógio que o professor vai mostrar com a seta, ele está marcando 3 horas. Por quê? Porque o seu ponteiro menor está para o 3 e o ponteiro maior está marcando aqui no 12. Certo? Vocês estão vendo os ponteirinhos azuis aqui? Então, está marcando 3 horas por quê? Porque o ponteiro menor está viradinho para o número 3 e o ponteiro maior viradinho lá para o número 12. Por isso que nós dissemos que está marcando 3 horas. Agora, aqui no reloginho do lado, onde o professor está mostrando com a seta, o ponteiro menor está virado para o número 2 e o ponteiro maior está para o número 12. Então, dizemos que são quantas horas? Alguém sabe? Bom, o professor fez esse aqui para ajudar vocês. Então, no segundo relógio, está marcando quantas horas? 2 horas. O professor escreveu aqui no espacinho em branco o número 2. Escrevam aí no livro de vocês também. O professor esqueceu de pedir para vocês fazerem os ponteiros aqui no primeiro relógio, ó, porque aí no livro de vocês não tem os ponteiros. Então vocês façam também o ponteiro menor virado para o número 3 e o ponteiro maior para o número 12, tá? Agora vamos aqui, ó. Aqui nesse relógio onde eu estou mostrando para vocês, o ponteiro menor está virado para o número 5 e o ponteiro maior para o número 12. Alguém sabe me dizer que horas são? Isso aí, se alguém disse 5 horas, acertou. Então aqui nesse espacinho branco, onde eu estou mostrando para vocês com a seta, coloquem o número 5. E aqui no último relógio, o ponteiro menor está virado para o 9 e o maior para o 12. Que horas são? Isso aí, são 9 horas. Então, aqui no espacinho branco onde eu estou mostrando para vocês, coloquem o número 9. Agora, aqui no número 3, coloquem o dedinho no número 3. Nós vamos trabalhar com a medida de massa, o peso. E alguém sabe qual instrumento a gente basicamente usa para medir o peso? Pensem aí na casa de vocês. Quando, por exemplo, a gente vai lá na farmácia ou em casa mesmo a gente tem e a gente quer medir com quantos quilos nós estamos, a gente vai aonde? A gente utiliza qual objeto? A balança, né? Muitos têm balança em casa, outros vão até a farmácia. Então, para medir os quilos de nós, seres humanos, a gente utiliza a balança. Mas também existem balanças para medir alimentos, que são balanças menores, né? São outros tipos de balanças. E aqui, nós estamos vendo na atividade do número 3, que nós temos uma balança vermelha aqui, ó. O professor está mostrando para vocês. Bom, de um lado dessa balança nós temos 2 laranjas, correto? E de outro nós temos 3 limões. Estão vendo? Bom, aqui a gente pode dizer que o peso das laranjas é igual ao peso dos limões, né? Porque a balança ela está retinha. Ela não está nem um pouco para cima e nem um pouco para baixo. Ela está no mesmo nível. Então isso quer dizer que os dois lados estão com o mesmo peso. Bom, professor, aí vocês devem estar se perguntando, mas como é que em um lado tem mais coisas? De um lado a gente tem 3 limões e de outro somente 2 laranjas. Mas nós podemos pensar que as 2 laranjas podem ser um pouco maior que os 3 limões. Certo? Então, as 2 laranjas elas conseguem ter, mesmo sendo menos, o número 2 é menor que o número 3, mas elas conseguem ter o mesmo peso que os 3 limões,
Por quê? Porque elas são maiores, certo? Então, aqui embaixo, onde o professor já completou para vocês, eu estou mostrando com a seta, eu quero que vocês completem aí no livro de vocês. Está escrito assim, ó. O peso de duas laranjas, coloquem o número 2. O peso de duas laranjas é igual ao peso de 3 limões. Completaram aí? Tá certo. Mas agora, lá na letra B, o professor está mostrando para vocês a letra B aqui, ó. Tá pedindo para a gente pensar de uma outra forma. Agora vamos supor que aqui na nossa bandeja tenha 4 laranjas. Então, aqui nós vamos colocar mais 2 laranjas para formar o número 4, né? Para a gente ter o número 4 laranjas. Certo? Se aqui eu coloquei mais 2 laranjas e eu fiquei com 4, com quantos limões eu tenho que colocar aqui para eles terem o mesmo peso agora que as laranjas? Mas lembrem-se de que a gente não precisa ter a mesma quantidade de laranjas para termos o mesmo peso, né? A gente tem que lembrar que as laranjas são maiores. E por elas serem maiores, elas vão pesar mais. Então, eu tinha 2 laranjas, coloquei mais 2. Fiquei com quanto? 4. Para mim ter o mesmo peso aqui do outro lado, de 3 limões, quantos limões eu vou colocar? Alguém sabe? Pense aí. Vamos colocar mais 3? Olha, eu tenho 3. Com mais 3 eu fico com 6 limões. Então, aqui embaixo, na letra B, coloquem o número 6. E vai ficar assim, ó. O peso de 4 laranjas é igual ao peso de 6 limões. Certo? Galera, lá embaixo no número 4. Medida de capacidade. Eu sei que a gente está vendo vários tipos de medida agora, mas a gente está conhecendo um pouquinho para mais adiante no nosso livro a gente trabalhar mais um pouquinho, tá? Então, se alguma dúvida ficou agora, mais adiante nós vamos trabalhar de novo e a gente vai ir tirando as nossas dúvidas, certo? Então, medida de capacidade. O que é medida de capacidade? Por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, um copo e vou encher de água. Por exemplo, esse copo aqui, ele cabe 300 ml de água ou de qualquer outro líquido que eu for colocar aqui. Então, eu posso dizer que a medida de capacidade deste copo é de 300 ml. Por quê? Porque aqui dentro só cabe 300 ml. Se eu colocar mais água, vai botar para fora. E se eu colocar menos água, vai ficar sobrando espaço, né? Não vai encher. Bom, ali do lado, nós temos uma garrafa de água de coco. Tá? E nós temos quantos copos? 4 copos, certo? Então, a gente sabe que uma garrafa dá para encher exatamente 4 copos. Então, se eu pegar e abrir essa garrafa aqui e encher o copinho até em cima, eu vou conseguir encher os 4 copos e não vai sobrar mais nada. A garrafa vai ficar vazia, certo? Bom, até aqui tá muito fácil. A gente sabe que uma garrafa enche 4 copos. Mas a Ana comprou 2 garrafas de água de coco. Isso quer dizer que se ela comprou 2 garrafas, vai dar para encher mais que 4 copos, né? A gente vai conseguir encher mais, porque agora a gente tem o dobro de garrafas. Antes a gente tinha só uma, agora a gente tem 2. Bom, a Ana comprou 2 garrafas de água de coco.
Ela e suas amigas tomaram 5 copos. Então, elas tomaram 5 copos. O que sobrou de água de coco para encher? Quantos copos elas vão conseguir encher? Se, vamos retomar, elas tinham uma garrafa de água de coco e elas conseguiram encher 4 copos. Mais uma garrafa de água de coco, eu vou conseguir encher mais quantos copos? 4, né? Então, se eu tenho 4 copos aqui, mais 4 copos, 4 mais 4 dá quanto? Dá 8, né? Então, ela tá com 8 copos cheios. Ela e as amigas dela tomaram 5. Quantos copos mais ainda eu consigo encher? 3 copos. Então, lá embaixo, vocês coloquem o número 3. Certo? Bom, turma, a gente está chegando ao final da nossa aula de matemática. A gente hoje conheceu bastante coisa nova, né? Alguns já poderiam conhecer alguma coisa, outros não. Mas a gente vai trabalhando de pouco a pouco, tá? E tirando as nossas dúvidas e a gente se aprimorando e se apropriando dos nossos conteúdos, certo? O professor deixa um beijão bem grande para vocês. Eu tô com muita saudade, torcendo para que logo logo tudo isso passe e que todos vocês estejam bem, estejam com saúde, que as famílias de vocês estejam bem, tá? E então eu deixo um beijão para vocês, um ótimo final de semana e até mais, turma. Tchau, tchau.